A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui na minha caminhada, eu fiz uma pausa aqui, né? Eu conheço um grande amigo meu, eu não vou falar o nome, está para comprar carro, né? Mais um carro. Então, eu julgo que aqui é o melhor lugar que tem em todo o país para comprar um carro usado, os seminovos, né? Por exemplo, tem esse aqui, 2017, né? Por apenas 17 mil. É um mundo de carro. São múltiplas, várias e diversas opções de modelos, de marcas, né? E são carros com 1, 2, 3 anos só de uso, né? Então quem quiser comprar carro seminovos, usados seminovos, né? É só vir aqui. Bom, resumindo, é um mundo de carro. Eu já observei que os modelos que mais tem aqui da Audi e da Volkswagen. Mas bom, tá aí a dica. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por tudo. É muito mais do que nós podemos imaginar. A nossa necessidade da bendita graça de Deus e da paz de Deus em Cristo Jesus. Tem a paz de Deus e a paz de Cristo. Graças a Deus por tudo. Bom, mais uma caminhada. Ontem à noite caminhei. Depois da meia-noite eu até gravei, mas senti de não postar. É lógico que nem tudo que eu gravo eu posto, né? Então, primeiramente é pra mim, né? Não é pros outros. Primeiro é pra mim. E agora que eu estou começando a aprender a importância do examinar as Escrituras, de meditar no que diz as Escrituras, né? A respeito da oração e outras coisas mais, né? Então nas Escrituras das doutrinas de Jesus Cristo, nosso Senhor, e dos apóstolos, né? E sobre essas doutrinas é que nós devemos edificar as nossas vidas, construir a nossa casa espiritual, né? Se nós não construir a nossa vida, edificar a nossa vida em outro alicerce, com certeza a chuva e a tempestade vai vir, o vento forte e a tempestade vai vir e vai jogar tudo por terra, né? Isto é, se não estiver construído, né, sobre o alicerce, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Todos nós sabemos que Jesus Cristo é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra inaugural, e sobre essa pedra foi construído o alicerce, né? Aonde é o ponto de partida para nós construir a nossa casa. Então cada um é responsável, né, de construir a sua própria casa, porque se vier a perecer, ou aqueles que vêm a perecer, nada nós podemos fazer, né? Então tem coisas, ou as coisas santas de Deus, com elas nunca, jamais deve brincar, né? Então nós temos que levar em consideração, levar acima de tudo desta vida, porque as consequências vêm, né? Vêm na vida de todos, seja consequências positivas ou negativas, elas vêm. E quando as consequências vêm, né, não tem como dividir, o sofrimento oriundo da desobediência, né? Então, tem certos sofrimentos que tem como ser aliviado, sim. É o sofrimento natural, né? Mas bom, não quero entrar nesse assunto, que isso é bem complexo. Agora eu não sei por que lado que eu vou, por esse lado aqui. São bem complexos, né? Mas bom, e agora há pouco eu estava meditando numa exortação de Paulo, parece que é aos Filipenses, a igreja em Filipos, né? Os irmãos filipenses, os irmãos crentes em Cristo Jesus, na cidade de Filipos, né? Então o que acontece? Paulo tem uns conselhos de Paulo, irmãos, que eles são um tanto chocantes, né? São chocantes. E tem uns conselhos que é difícil de aceitar, né, de receber e guardar no coração, ou de crer, né? De crer. Por exemplo, né, ele deu um conselho, um dos conselhos é deixai a mentira e falai a verdade um com os outros. Imagina você, um pastor de igreja, um responsável da congregação, recebeu uma carta
né, do presidente, do pastor presidente, né, com esse conselho, né, com vários conselhos e com esse conselho inserido. Ei, deixai a mentira e falar a verdade um para com os outros. Olha, irmão, se fosse eu, né, a primeira coisa, o espírito da vibra, o espírito de vibra que há na nossa cara, ele ia agitar na hora, né, querendo reprovar aquilo, querendo questionar aquilo. Porque todos nós temos o espírito de vibra na nossa cara, né, na nossa cara. E isso nos lembra quando o Senhor Jesus e João Batista disse aos fariseus, aos escribas e aos fariseus, né, raça de víboras, né? Se alguém disser isso para mim, para nós, né, assim, olho a olho, face a face, nós não vamos gostar, nós ficamos bravos, né? Mas ali o raça de víboras, segundo o meu entendimento, eles nunca vão pelo meu entendimento, não. Vão pelo entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu falo, quando falo, tenho o propósito de simplesmente levar o que ouve a pensar naquilo que foi falado, né? Tenho o propósito de despertar, mexer com a consciência, sacudir a consciência, né? Para que venhamos pensar, né? É uma das responsabilidades que temos, que pesa sobre os nossos ombros. Isto é, se nós amamos uns aos outros no amor de Deus, né? Então nós temos, se nós amamos no amor de Deus, que é Cristo Jesus, então nós iremos imitar a Cristo Jesus. E os irmãos sabem que o Senhor Jesus disse muitas coisas um tanto chocante, né? Outras vezes causou indignação, outras vezes causou revoltas, né, nos que houve. Uma certa feita, todos os seus seguidores, ou quase todos, né, só ficou os 12, né? Então aquela multidão de discípulos, ao ouvir um discurso do Senhor Jesus, um duro discurso, né, eles abandonaram, não mais seguir ao Senhor, né? Então, se nós amamos o nosso próximo no amor de Deus, que é Cristo Jesus, então nós iremos imitar o Senhor Jesus, né? Então, amar e não crucificar, e não apedrejar, e não condenar, né? Não é isso, né? Então, o que acontece? Voltando ao assunto, né? Aí Paulo, uma das exortações, conselhos de Paulo é: deixai a mentira e falai a verdade um para com os outros. Ô irmãos, vamos ser um pouquinho sinceros. Imagina se alguém nos aconselhar assim, cara a cara, desse jeito. A primeira coisa que nós vamos fazer, impulsionado pelo espírito da vibra que há na nossa carne, é nós vamos questionar. Nós nem vamos parar para pensar, né? Nós vamos questionar. Ah, mas aonde que eu falei mentira? Você está me chamando de mentiroso? Né? Nós vamos ficar brabinho, nervoso, né? E esse nervosinho, essa irritação é proveniente, é consequência do agitar do espírito da vibra que há no nosso ser, na nossa carne, né? Ou não nascemos em pecado, ou não temos pecado, ou não somos carnais, né? Então, nós não vamos gostar. Então a palavra, que é viva e eficaz, ela diz para nós hoje assim agora: irmãos em Cristo Jesus, deixai a mentira, abandone a mentira e falar a verdade uns para com os outros, né? Então, primeiro passo, qual é a nossa compreensão do que é mentira e do que é verdade, né? E nós sabemos que a não compreensão nos induz ao erro, nos leva a cometer erros menos graves e erros mais graves, erros que levam à morte e erros que não levam à morte. Mas, de um jeito ou de outro, né, nós cometemos erros. A não compreensão das Escrituras e do poder de Deus nos leva a cometer erros. Voltando ao assunto, aqui é o lixão. Ali estão máquinas de lavar roupa, frigorífico, geladeiras, né? Aí quem quiser, se alguém quiser, né, precisar, é só vir aqui e pegar. Aqui tem pneus. É o lixão onde que a gente deve vir jogar as coisas fora. Mas aí pode vir também pegar, né? Os pobres, quem tiver alguma coisa que interessa, aí pode vir aqui e pegar, né? Só entrar e pegar, né? Agora, para julgar tem que entrar e identificar, né? Porque só aceita julgar algo
jogar lixo fora. Aqui, cada bairro, acho que cada bairro tem o seu lixão, né? É lixão, fala, né? Então, tem seu lixão, né? Aí tem que ter a carta, vai lá na prefeitura, na Câmara Municipal e prova que mora no bairro, né? E faz lá uma credencial, uma carta, né? Que te autoriza a vir aqui jogar o lixo fora. Sem a carta, não deixa, se manda voltar para trás, já nos aconteceu. Mas bom, então aqui começa ali e vai lá, é grande. Mas bom, tá eu fazendo propaganda do lixão. Mas bom, voltando ao assunto, tava enrolando aqui pra senhora que passou aqui, parece que é brasileira, né? Tava dando distância pra ela. Aí bom, voltando ao assunto, a não compreensão das escrituras e do poder de Deus, né, nos leva a cometer erros. Nós cometemos erros, né, diversos, por não compreender as escrituras e nem o poder de Deus, né? E é necessário compreender as escrituras, mas também o poder de Deus. Se nós compreender somente as escrituras e não compreender o poder de Deus, nós estamos sujeitos a cometer erros grave. E pecado que leva à morte, aquele pecado que não tem perdão, né? E o poder de Deus, mas bom, aí o que acontece? Então é necessário ter compreensão, gente. Às vezes dá irritação, né? Às vezes a ignorância, ela causa irritação, nos causa ira, né? Então o que acontece? Porque, gente, o evangelho é simples. O evangelho é simples, né? E é necessário examinar as escrituras, né, a fim de obter a vida eterna, né? De confirmar a nossa salvação, né? Que nós sabemos que não é salvo uma vez e salvo para sempre. A responsabilidade que o Senhor nos deu a cada um de nós temos responsabilidades dadas por Deus e que nós vamos prestar contas. Então, se nós temos ciência dessas verdades, das verdades de Deus, então nós vamos entender claramente que nós temos que dedicar em examinar as escrituras, né? A examinar a fim de compreender, não de memorizar, né? Mas com o propósito de compreender as escrituras. Então, e eu entendo que é os crentes bode, né? Os crentes lobo, né? Não quer dizer que eu não seja, né? Tem que ter cuidado para falar, porque senão vai dar a entender que eu sou o bambambam, né? Que eu sou o tal, né? Sendo que eu sou barro também. Então o que acontece? Aí, irmão, se a gente for falar, exortar uns aos outros, segundo o que diz o livro da verdade, há pessoas, muitos de nós não gostam. A gente ficamos bravos. Eu estou no meio, eu faço parte, né? Nós apelamos, irritamos, né? O nosso comportamento é tão assustador que parece que aquilo que a pessoa está falando para o nosso próprio bem, parece que é para nos empurrar para o mal. Parece que ele está falando para nos empurrar para a condenação eterna. São coisas que a gente parar para pensar, a gente não entende certos comportamentos, né? Então, por exemplo, todos os dias nós deveríamos e devemos olhar para o Calvário, né? O Calvário escrito lá nas Escrituras. O Calvário nas Escrituras. Nesse Calvário, todos nós sabemos, de voz salteado, que no centro, no meio, está Cristo Jesus. E de um lado está um ladrão, um malfeitor, está um malfeitor, um criminoso, e do outro lado um outro criminoso, né? E ali, esses dois criminosos são nós, eu e você. Ou nós somos o criminoso da direita ou somos da esquerda, não tem meio termo. Eu e você, todos nós. Ou nós somos o da esquerda ou nós somos o da direita. Agora o que nós temos que fazer é observar nas Escrituras a fala e o comportamento dos dois. E baseado no que diz as Escrituras, que está lá nas Escrituras, o comportamento dos dois malfeitores, é que nós vamos colocar a nossa vida paralela do que diz as Escrituras e vamos julgar a nós mesmos, vamos avaliar a nós mesmos, né? Até obter um resultado, um total, um absoluto, né? Então aí nós vamos saber se nós somos da esquerda ou da direita, né? Primeiro, segundo o evangelho nominado de Lucas, segundo escreveu Lucas, né? O que acontece? Um dos evangelhos diz que todos os dois zombavam e escarneciam do Senhor, né? Começou assim. Vamos considerar que os dois começou zombando e escarnecendo do Senhor Jesus. Mas também é possível crer que sem palavras o Senhor Jesus estava ali pregando através do seu comportamento, né? Suportando tudo ali, os escárnios, as injúrias, as contradições. Ele estava suportando tudo em silêncio, como uma ovelha muda que é levada ao matadouro, né? Então, esse comportamento do Senhor Jesus, esse testemunho, é uma pregação, foi uma pregação. Então o que acontece? Então, por certo,
um dos criminosos parou para observar. Ó, espera aí, nós estamos aqui praguejando, murmurando, xingando, amaldiçoando, e esse aqui do meio está em silêncio, suportando tudo em silêncio, né? Nós ouvimos dizer as acusações contra ele: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e nós creremos em ti. Então aquele miserável ali que estava zombando, é possível entender que ele estava pregando. É possível crer que eles estavam pregando para aqueles dois malfeitores. Opa, espera aí. A falsa acusação contra esse aqui que está sendo crucificado, a acusação contra ele é que ele disse ser o Filho de Deus, né? Se tu és o Filho de Deus. Então quer dizer que ele disse que é o Filho de Deus, né? E o que acontece? Mas só que tem uma coisa: ele tem um comportamento nunca visto, sem igual. Qual é o ser humano que crucificado aqui injustamente teria um comportamento desse, né? Comportamento de uma ovelha muda, está sendo injuriado, está sendo insultado e permanece em silêncio, né? Então, não, tem alguma coisa de diferente. Tem alguma coisa de diferente. Nós sabemos quem é filho das trevas, quem é filho dos homens, né? Mas nós não sabemos verdadeiramente, né, quem é filho de Deus. E esse comportamento é profundo, nunca visto antes, diante dessa circunstância, né? Então, é possível crer sim que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, né? Porque a crucificação, ela teve vamos dizer assim, foi um longo período. Foi da hora sexta à hora nona, né? Então o que acontece? Aí aquele criminoso, ele foi convencido, e consequentemente, né, está lá registrado, escrito, que aquele criminoso repreendeu e exortou o outro criminoso. Já pararam para pensar nisso? Um pecador exortando e repreendendo um outro pecador? Irmãos, se eu for olhar as minhas fraquezas, as minhas falhas, os meus pecados, meus tropeções, se eu for olhar para eles todo o tempo, eu não vou aconselhar ninguém, não vou exortar ninguém, né? Eu vou dar lugar, né? Eu estarei dando lugar ao meu coração a sentimentos perversos e malignos. Tipo assim, olha, fulano é que se lasque, né? Eu quero que se lasque, é que ele se lasque. Eu não vou aconselhar ninguém, né? Porque Satanás, ele sabe, irmãos. Ele é sagaz, ele é inteligente, ele é astuto, né? E o Satanás não, o diabo, o acusador, né? Então, muitas das vezes, nós vamos fazer uso da espada do Espírito, né? E ele nos ataca com acusações, né? E aí, se o crente estiver desprovido da armadura de Deus, né, ele vai ser intimidado, ele vai sentir vergonha e medo, e vai recuar na primeira, ele vai desistir de exortar e de repreender. É desse jeitinho, os irmãos sabem muito bem, né? Aí o que acontece? Aí nós vemos ali, lá no Calvário, né, um criminoso de primeira categoria, né, exortando e repreendendo o outro criminoso. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é um exemplo para nós a ser seguido, né? Aquilo ali é o exemplo máximo, né? Um pecador, um criminoso, exposto nas alturas, aos olhos de todos ali, né? E não se intimidou, né? Não deixou ser levado pela intimidação e repreendeu o outro. De que maneira? Olha, nós estamos aqui, ele reconheceu, né? E é triste quando... irmãos, bom, nem vou falar. Mas é triste quando nós não reconhecemos que erramos. Então a primeira coisa, olha, nós estamos aqui é porque os nossos crimes, nossos pecados, nossos erros nos fez merecedor. Mas esse justo que é Cristo, Filho de Deus, ele não. Ele não. Então, o que eu quero observar aqui é que ali está um criminoso que não se deixou ser intimidado por ele ser criminoso, ter cometido crimes, né, pecados, erros, transgressões, iniquidades, maldades, né? Então, ele não deixou ser intimidado e abriu a sua boca e repreendeu o outro. E repreendeu o outro malfeitor. E o outro malfeitor poderia dizer o que muitos de nós dizem: quem és tu para me aconselhar, me exortar, me repreender? Vai cuidar da sua vida, né? Cuida da sua que eu cuido da minha. É desse jeitinho, irmãos, o espírito da vibra, o espírito de vibra. Não quero saber de seus conselhos não, muito obrigado. E isso virou moda, e isso faz sucesso, esse tipo de comportamento, né? Basta, mas bom, quero evitar de ficar entrando em detalhes. Aí o que acontece? O que acontece? Então nós deveríamos e devemos todos os dias olhar para o Calvário e ver lá Cristo Jesus, o Filho de Deus, e os dois criminosos, né? E buscar a compreensão, o entendimento que eu e você, ou nós somos o da esquerda, ou nós somos o da direita, né? Agora é o seguinte, vamos para o outro criminoso, né? A sua oração
A oração do outro criminoso foi essa, a petição. Um suplicou por salvação, pela vida eterna, né? E o outro pediu, olha irmãos, ao lado da maior de todas as oportunidades, ao lado da salvação de Deus, ao lado do Messias, ao lado do Cristo de Deus e Senhor, o criminoso, por ignorância, por falta de compreensão, por não compreender as Escrituras e nem o poder de Deus, ele cometeu um gravíssimo erro, né? E ele fez a seguinte oração, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Nos faça descer da cruz e creremos em ti. Né? Em outras palavras, se o Senhor é Filho mesmo de Deus, é o Todo-Poderoso, né? Então faça que nós nos tire desse sofrimento, nos tire desse calvário de dor, de sofrimento e dor. Aí nós vamos te servir, aí nós vamos crer em ti, né? Olha que diferença. Então, irmãos, muito de nós, não é possível, não é uma probabilidade, não. É fato, é verdade. Muitos de nós crentes, irmãos, crentes que o Senhor Deus nos tirou lá do lamaçal do pecado, lá das trevas, o Senhor Deus com seu braço forte de lá, o Senhor Deus que do mundo nos tirou e transportou para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de amor, de paz e de justiça, ao invés de nós abraçar e confirmar esta salvação, né? Porque a salvação de Deus, irmãos, ela tem que ser confirmada dia após dia, né? Dia após dia, né? Então o que acontece? O que acontece? Aí ao invés, irmãos, irmãos, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Irmãos, é notável, irmãos. A não ser que nós estejamos cegos, a não ser que nós estejamos vazios do reino de Deus e da sua justiça, né? Porque se nós buscarmos de Deus, pedir a Deus, buscar, se nós atender, se nós praticar o mandamento do Senhor Jesus, né? Que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se nós buscássemos e se nós buscamos, né? Então nós seremos possuidores do reino de Deus e da sua justiça. Mas por nós, muitos de nós está vazio do reino de Deus e da justiça do reino, nós, logicamente, é justo que venhamos cometer injustiça, né? Que venhamos sendo injusto, né? Nós não seremos capazes de fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Para nós tudo é a mesma coisa. Para muitos de nós só basta ser servo, né? Nós colocamos de lado o sobrenome de servo fiel ou servo infiel, servo fiel ou infiel, ou crente virgem loucas ou crente virgem sábias. Isso é comportamento de crente injusto. Quem é injusto, faça-se injustiça mais ainda. Aí, irmãos, por vezes nós deparamos com irmãos nossos, né? Com pessoas que são nosso próximo, que caminham juntamente conosco. Ele tem uma fala injusta, né? E muitas vezes nós só enxergamos as falas sujas, né? E não enxergamos as falas injustas, os comportamentos injustos. E muitas das vezes nós nos calamos e nos consentimos com falas injustas, né? Com falas injustas, com falas e com comportamentos injustos, né? Os irmãos lembram que João disse, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, né? E o seu sangue nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Né? Então, irmãos, se nós fazermos uma breve avaliação, nós vamos entender claramente que nós estamos desconsiderando as injustiças. Nós só fala assim, que isso é pecado, será que isso é pecado? Isso aqui é pecado ou não é? Nós só estamos querendo saber do que é pecado e do que não é pecado, né? Isso é comportamento de crente injusto, de crente vazio da justiça do reino, de crente cego, né? Então o que acontece? E o que é injusto? E a injustiça? E aquilo que é indecente? E aquilo que é imoral? E aquilo que é sujo? Né? Não devemos considerar? Não devemos considerar? Aí então o que acontece? Aí, amados irmãos, nós estamos com o nosso próximo, caminhando lado a lado espiritualmente. Aí nós vemos falas injustas, comportamento injusto. E nós não dizemos nada, nós não enxergamos. Por que nós não enxergamos e não dizemos nada? É porque nós estamos vazios do reino e da justiça do reino, né? Então nós passamos a ser coniventes. Passamos a caminhar de mãos dadas espiritualmente com aquele que é injusto. E com aquele que é injusto. Né? Você falando agora de injustiça, de injusto, né? Vou misturar o que é sujo, sujo mais ainda. Isso aí é outra conversa. Então, voltando ao assunto. Então aquele criminoso, irmãos, ele não se calou diante da injustiça. Ele entendeu que aquela oração do outro, aquela zombaria do outro era injusta. Era injusta. E ele não se calou diante daquelas falas injustas.
né? Ei, fulano, ô irmão, ei, meu camarada, olha aqui. Nós estamos aqui é porque os nossos pecados nos fez merecedor. É justo que nós estejamos aqui. Mas este justo aqui não. Não, ele não. Então assim, irmãos, deveria ser nós. Deveria ser nós. E se nós não somos assim, nós somos do outro jeito, do outro lado. Nós fazemos parte do outro time, né? Daquele que, ao invés de clamar pela salvação de Deus, estava clamando, né? Pedindo para que descesse da cruz. A oração dele era essa, né? Para tirar do sofrimento, né? E assim, irmãos, é possível identificar, irmãos. Se nós formos justos, possuidores do reino de Deus e da justiça do reino, irmãos, a injustiça, irmão, irmãos, nós iríamos identificar a justiça na primeira. Nós identificar as palavras e os atos injustos na primeira. E, irmãos, todo crente temente a Deus, possuidor do reino de Deus e da justiça do reino, irmãos, ele não consegue, ele por mais pecador que ele seja, ainda que ele tropece 70 vezes 7 num dia, irmãos, ele não se cala diante da injustiça, irmãos. Ele não consegue se calar. E a injustiça, irmãos, ela deve e causa ira em nós. Ela deve causar ira em nós, né? Então, os irmãos lembram quando o Senhor Jesus não estava lá todos os dias no templo, não, né? Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus, né, devorado pelo zelo, derrubou as mesas dos comerciantes, as suas mercadorias, até os dinheiro deles, as moedas, o dinheiro que estava ali sobre a mesa, foi tudo pro chão, né? E qual foi uma das consequências? Uma das consequências é que eles quiseram matar o Senhor Jesus, né? Esse ficou irado e procurou e tentou matar o Senhor Jesus. Irmãos, e não é diferente. Se nós praticarmos a justiça, irmãos, nós vamos ser odiados. Então, se nós não somos odiados, e serei odiados de todos, diz o Senhor Jesus aos seus discípulos. E foram odiados, irmãos. Como prova do ódio, eles foram perseguidos e mortos. Então nós deveríamos perguntar: o que está acontecendo comigo que eu não sou odiado por amor a Cristo? O que está acontecendo? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós íamos enxergar, irmãos, coisas assustadoras em nós. E às vezes, irmão, o que está do nosso lado, ele percebe, ele enxerga, ele vê coisa assustadora, injustiça que nós praticamos, mentiras que nós praticamos, enganos que nós praticamos, e não nos diz nada, irmãos. Fica caladinho, né? Com medo de nos ofender, com medo de perder a nossa amizade, né? Mas só que aí nós tornamos amigos dos homens e inimigos de Cristo, né? Então, aí nós agradamos os homens e desagradamos a Deus, né? Então, amados irmãos, se nós fôssemos possuidores do reino de Deus e da sua justiça, irmãos, nós teríamos poucos amigos, pouquinhos amigos, né? Poucos, mas poucos mesmo, né? Nós teríamos poucos amigos e muitos inimigos, né? Nós seríamos odiados por muitos, né? Então basta que cada um de nós, né, examine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo, não segundo o que eu digo, o que os outros dizem, mas segundo o que as Escrituras diz, né, irmãos? E para fazer isso, irmãos, exige sinceridade da nossa parte. No entanto, que o Pai, ele procura ontem e hoje, ele procurou e procura e está procurando, né? Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e com sinceridade de coração, né? Imagina, irmãos, o Senhor Deus procurando e não encontrando. Imagina o Senhor Deus procurando no nosso meio, irmãos, verdadeiros adoradores e não encontrar, irmãos. Que tristeza. Imagina o Senhor Deus olhar para o seu povo assim, né? Aquele que tem os olhos como que 2 tochas de fogo, aquele que sonda e conhece os corações, que somente Ele conhece os corações. Imagina Ele sondar e olhar assim, procurando, irmão, e não achar verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Imagina a tristeza no coração de Deus. Imagina, irmãos, né? Então, uma das coisas, irmãos, né, que nós devemos reconhecer é que nós somos mentirosos, né? E nós praticamos, irmãos, a pior e mais grave das mentiras que nós estamos praticando. Não é aquela mentira lá do mundo, né, que os mundanos cometem com o propósito de ter ganhos materiais, que causa somente danos físicos, né, ou a morte física. A mentira, irmãos, que nós estamos cometendo e propagando no nosso meio é a pior e mais grave. É a mentira que causa danos e percas das riquezas espirituais. É a mentira que leva não à morte física, mas sim à morte eterna, né? E é essa mentira que muitos de nós estão praticando, irmãos, e não enxergamos, e não estamos enxergando. E se alguém vir, como Paulo fez, e nos exortar, irmãos, a deixar, abandonar a mentira e falar a verdade um com os outros, irmãos, nós não vamos gostar, irmãos. Nós, sem avaliar a nós mesmos, sem fazer um exame, nós vamos reagir de imediato, questionando: mas que mentira que eu estou cometendo, né? Você está me chamando de mentiroso? Então, amados irmãos, muitos de nós é crente mentiroso. E o pior, irmão, que não é aquela mentira
que causa danos físicos e materiais, não. É a mentira, irmãos, que leva à condenação eterna, ao sofrimento eterno, que é a pior das mentiras. E essa pior das mentiras é que nós estamos cometendo e estamos consentindo com os que cometem, né?